O CNN Prime Time de hoje começa detalhando a denúncia apresentada pelo senador Marcos Duval, que relatou ter recebido um pedido para gravar às escondidas uma conversa que ele teria com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido teria sido feito numa reunião com o ex-deputado Daniel Silveira, e reunião esta que também contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A repercussão dos fatos revelados pelo senador foi imediata e depois de uma autorização de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal ouviu hoje mesmo Marcos Duval. O repórter Theo Cury fala com a gente ao vivo, direto de Brasília. Theo, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a você, uma ótima noite a quem nos acompanha. A gente está em frente à sede da Polícia Federal, aqui na capital federal, no centro de Brasília, onde acontece o depoimento do senador Marcos Duval ao delegado responsável por esse caso aqui na Polícia Federal. Um depoimento prestado a pedido da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, desde que Marcos Duval afirmou ter concedido uma entrevista à revista Veja e logo na sequência, isso na madrugada de ontem para hoje, abriu uma transmissão ao vivo em suas redes sociais contando o que teria acontecido, que ele foi chamado pelo Daniel Silveira, ex-deputado federal, ao Palácio da Alvorada para ter uma conversa junto com o ex-deputado Daniel Silveira e o então presidente da República, Jair Bolsonaro, com o objetivo de, em uma conversa posterior com o ministro Alexandre de Moraes, grampeá-lo com o objetivo de que o ministro admitisse em algum momento que extrapolava os limites dele de atuação com o objetivo de reverter o resultado das eleições. Ao longo dos dias, houve contradições com relação ao que ele disse em um primeiro momento na entrevista à revista Veja, com os seguintes depoimentos que ele deu ao longo do dia em entrevistas que ele concedeu a jornalistas ao longo do dia. Como, por exemplo, sobre se o presidente Jair Bolsonaro, à época presidente, ficou ou não em silêncio. Em entrevistas ao longo do dia, ele disse que sim, que o presidente ficou em silêncio o tempo todo durante essa conversa de cerca de 40 minutos que aconteceu no Palácio da Alvorada. Em entrevista à Veja, ele disse que o presidente deu uma ordem para que ele fizesse esse grampo com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive disponibilizando equipamentos de inteligência e de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, que chefia a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, responsável por equipamentos como esse. Também houve uma divergência com relação a onde teria acontecido essa reunião, se no Palácio da Alvorada ou na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, uma espécie de casa de campo que fica aqui em Brasília, mas completamente afastada de onde fica o Palácio da Alvorada. Então, algumas dessas divergências foram percebidas ao longo do dia durante as entrevistas que Marcos Duval concedeu a jornalistas ao longo da manhã e ao longo do início da tarde. Começou aqui por volta das 5h30 da tarde, 5h20 da tarde, esse depoimento a pedido da Polícia Federal, onde a gente segue, por enquanto, acompanhando os desdobramentos e os próximos passos, inclusive para ver se ele fala na saída com os jornalistas. Márcio. Muito obrigado, Theo Cury, que está ali na Polícia Federal e vai ficar no aguardo dessa saída do senador Marcos Duval. O Theo nos mostrou com muita clareza tudo o que aconteceu hoje, as primeiras denúncias, trechos da entrevista. A gente, ao longo do Prime Time, vai aprofundar em cada ponto que o Theo trouxe. Começando por agora, nós preparamos uma reportagem detalhando as acusações do senador Marcos Duval. Marcos Duval conta que foi o ex-deputado Daniel Silveira que o colocou em contato com o então presidente Jair Bolsonaro. Segundo o senador, a reunião foi marcada para acontecer numa sexta-feira. Antes disso, Duval se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes. Encontrei com ele no Salão Branco, né? E aí disse a ele que tinha sido abordado pelo Daniel Silveira para fazer essa reunião com o presidente, não tinha ideia de que poderia ser. E perguntei ao ministro o que ele achava, se eu deveria ir ou não. E aí o ministro disse, vai porque é bom saber, né? Quanto mais informação, melhor. Depois de se encontrar com Moraes, o senador foi à reunião. Porém, ele se contradiz com relação ao local desse encontro. Ele chegou a afirmar que havia sido na Granja do Torto, mas depois confirmou que foi no Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. Duval conta que a proposta feita a ele era gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes. A ideia seria, eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já
próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em algum dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. Em entrevista à revista Veja, Duval revelou qual era o objetivo desta ação. Ele afirmou: com essa gravação, o presidente iria derrubar a eleição, dizer que ela foi fraudada, prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e seguir presidente da República. O jornalista então questiona: o presidente disse tudo isso? Duval então confirma. Disse. Aqui, mais uma contradição. Hoje, na entrevista coletiva, o senador afirmou que Bolsonaro ficou apenas escutando durante a reunião e disse que quem apresentou a proposta foi o ex-deputado Daniel Silveira. Eles disseram que o Daniel, desculpa, não é eles não, Daniel, o presidente estava escutando junto comigo ao mesmo tempo que o Daniel falava. E aí o Daniel falou assim, não, mas aí nós vamos, já tem uma equipe que já estaria preparada para poder ir para a mão de não sei quem, que tornaria a gravação de uma forma como se iria ser legalizado. Para tentar comprovar essas denúncias, o senador apresentou à Veja prints de mensagens enviadas por Daniel Silveira. Numa delas é possível ler: como tivemos pouco tempo, não passei o que entendo como diretriz para que você adapte à sua maneira. Contudo, já tenho escutas usadas pelas operações especiais. Tenho um veículo receptor que pode imediatamente reproduzir além da gravação, e essa operação fica restrita a um círculo de 5 pessoas. 3 estavam sentados hoje conversando juntos. Se aceitar a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil. Depois de concedida a entrevista à Veja e antes da publicação pela revista, o senador fez uma live na qual afirmou que Bolsonaro tentou o coagir para um golpe de Estado. Eu ficava quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Na entrevista coletiva hoje, Duval falou sobre como comunicou Alexandre de Moraes sobre a reunião que teve com Daniel Silveira e Jair Bolsonaro. Peguei o voo, fui para Vitória, mandei uma mensagem para ele no aeroporto, para o ministro, dando mais ou menos o que foi a conversa, e perguntei quando é que o ministro estaria de novo em Brasília. Ele falou que seria numa segunda ou numa terça. E então eu voltei a Brasília, se não me engano foi numa terça-feira, nós nos encontramos lá no STF e eu relatei para ele o que eu estou relatando para vocês, nada mais, nada menos do que eu estou relatando para vocês. O ministro ficou surpreso. Duval afirma que recusou a proposta apresentada na reunião com Daniel Silveira e Jair Bolsonaro e que o ex-deputado continuou insistindo. Quando eu disse que não ia cumprir a missão, eu até disse por conta da minha relação com outros países, como vocês podem ver que eu trabalho em outros países, e que isso iria conflitar bastante e o Brasil ia ter um prejuízo enorme, entrar numa recessão, numa miséria gigantesca. E eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado encontrar comigo. Aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone. Desde aquele dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi o telefone.